Olá, pessoal. Muito boa tarde. Hoje é dia 5 de setembro. A gente está começando mais um episódio de Diálogos sobre desenvolvimento humano, episódio 151 da nossa série de diálogos. Nós estamos falando ao vivo, direto da Vila Madalena, nesse episódio com o apoio do programa Jovens Talentos da Natura. Se você quiser saber o que a Natura tem para você, acesse aí, natura.net/Jovens Talentos. É um prazer estar com vocês de novo aqui. E eu estou com uma convidada que já veio aqui numa série anterior de educação, que é a Camilinha. A Camila está aqui comigo. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Você não é estreante mais nos webcasts. Não, fazer carteirinha fidelidade. Vai fazer. Aqui na Educato você já tem, então já tá em casa. Olha, hoje o nosso papo é consumo colaborativo. A Camila está de volta aqui. Quem tem acompanhado a série de diálogos viu a Camila e a Ana aqui há uns meses atrás, não sei exatamente quanto, na série de educação, falando sobre educação e as ideias dessas meninas na área de educação. Hoje a Camila volta aqui ao nosso convite para a gente falar um pouco sobre consumo, porque outro dia ela mostrou um vídeo para nós, que eu vou reproduzir para vocês, para a gente abrir o programa, e chamou muita atenção não só pelo tema, mas pela abordagem que ela deu ao tema. Você já está sendo rotulada como uma especialista internacional em consumo coletivo, você sabe disso? Isso. A gente está brincando, mas vocês vão ver o vídeo, vocês vão compartilhar dessa ideia comigo. Olha só, eu vou mostrar o vídeo para vocês. Deixa eu tentar botar aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos tocar o vídeo, daí a gente fala sobre o tema. Vamos lá, vamos ver o que rola aqui. Então, devia ter som, né? Conheci o consumo colaborativo no meu mestrado. Antes disso, eu já trabalhava com consumo sustentável, mas eu me questionava o conceito e como ele estava sendo usado. O consumo sustentável, ele foca muito no âmbito individual. Ele reduz as pessoas a consumidores e reduz o poder de mudança ao poder de compra e às escolhas de consumo. E eu achava que a solução para um sistema em falência não podia usar a lógica do próprio sistema, que é de isolamento, de individualização, de mercantilização da vida em sociedade. O consumo colaborativo, ele tem a ver com muita coisa antiga, comunidade, troca, compartilhamento, mas isso tudo tem sido reinventado pelas tecnologias de comunicação. Então, além do uso eficiente de recursos, que é o que o consumo sustentável já pretende, ele também promete uma reconexão das pessoas entre si e com o território em que elas vivem. E o consumo colaborativo pode ser dividido em 3 grandes movimentos. O primeiro movimento é o da economia baseada em serviços. Isso tem a ver com a ideia de que a gente não precisa do produto em si, mas a gente precisa dos benefícios que o produto traz. Então, tem surgido vários negócios, como compartilhamento de carro, bike, até aluguel de brinquedo para crianças e livros acadêmicos. E uma consequência positiva disso é o fim da obsolescência programada, porque quando as empresas são responsáveis pela manutenção de um produto, isso traz um incentivo para os designers de pensar em coisas que são feitas com materiais reutilizáveis, que têm grande durabilidade e que podem ser atualizadas ao invés de ter que ser substituídas. O segundo movimento é a criação de mercados redistributivos e mercados secundários, que são pessoas vendendo, trocando e compartilhando os objetos que elas já possuem, e assim elas podem pular os intermediários corporativos. Por fim, a colaboração tem se tornado um estilo de vida. Então, as pessoas com interesse em comum, elas se juntam não só para trocar bens e serviços, mas também para compartilhar conhecimento, experiências, tempo e até dinheiro. Isso tem a ver com tudo que a gente chama de movimento crowd. O crowdfunding são pessoas se juntando para financiar projetos coletivamente. Exemplos são o Catarse e o Benfeitoria. Tem o crowdsourcing, que são pessoas querendo coletivamente solucionar problemas. Um exemplo é o It's Noon. E o crowdlearning, que são pessoas se juntando para aprender e ensinar. Exemplos são o Cinésio e o Nós Você. O foco não é mais o produto em si, mas a necessidade que ele atende, a forma como essa necessidade é atendida. Então, ao invés de numa loja comprar um produto que eu vou usar uma vez ou poucas vezes, eu posso comprar um produto para uso coletivo do condomínio, eu posso emprestar de um vizinho, eu posso alugar de uma pessoa que não usa com frequência. E tudo isso envolve outras pessoas, me faz sair do meu casulo de espaço privado e me conectar com os outros. Então, ela está aqui comigo. Está a Camila aqui. Eu de novo. Você de novo. Seja bem-vinda, então. Obrigada. Oficialmente. A gente acabou de vir do almoço, nós conversamos um monte de coisa no almoço.
E o tema é muito instigante, eu tenho certeza que quem está com a gente vai curtir. Se você estiver ao vivo com a gente no chat, participe, traga para cá a sua opinião. Mas antes da gente entrar no tema em si, eu queria que as pessoas te conhecessem melhor. Porque a gente falou um pouco, você teve em outro episódio aqui, como eu falei na série de educação, a Camila e a Ana, a irmã dela, estiveram aqui, elas contaram um pouco da história, mas eu queria um pouco mais a fundo na tua. Fala um pouco de você. Você é sul-mato-grossense, que eu sei. Eu sou sul-mato-grossense, sou de Campo Grande. Vim para São Paulo com 14 anos. E aí saí de uma cidade em que as distâncias eram muito curtas, que eu me locomovia a pé, que eu conhecia boa parte das pessoas. E caí aqui em São Paulo. E de início foi um choque grande, assim. Tinha um lado bom que era a diversidade de estímulo, muita coisa acontecendo, e eu ficava encantada com tanta diversidade cultural, tanta coisa para fazer. Mas, ao mesmo tempo, foi um choque do estilo de vida, né? Que é muito diferente, assim. E a história do anonimato, que você é mais uma pessoa dentre milhões. Se bem que Campo Grande não é uma cidade pequena, né? Não. Tem 800 mil habitantes. Quase 1 milhão de habitantes. Né? Mas ainda assim, nos bairros tem uma conexão maior entre as pessoas, assim, de se conhecerem. Você conhece as pessoas que moram no teu prédio, claro. Que é uma coisa que até hoje eu não posso dizer de mim aqui. E isso para mim foi acho que o começo da minha reflexão assim sobre a vida urbana, a vida nas cidades e até sobre o caminho que eu queria seguir profissionalmente partiu um pouco desse choque, assim, eu acho. Com 14 você vem para cá. Sua irmã vem junto? Veio junto. Vocês vieram juntas, né? A gente veio para estudar, né? Ensino médio. Meus pais ficaram lá no Mato Grosso do Sul. Que foi bem corajoso da parte deles, né? Você com 14, sua irmã com 15, um ano a mais. Extremamente. Mas o plano era fazer um colégio forte, passar no vestibular, Sim. fazer uma faculdade muito boa. O plano de qualquer pai para qualquer filho que gosta muito. E depois de repente começar a carreira numa grande empresa e eventualmente, acho que a esperança do meu pai é voltar para Campo Grande para trabalhar com ele. E não foi bem como as coisas aconteceram, né? Deu tudo errado, né? Ou tudo certo. Boa. Você sabe. E, bom, fiz um colégio tradicional bem forte, Bandeirantes, que também teve muita influência no caminho que a gente tomou hoje, assim, né? Porque ele era muito forte no ensino, assim, eu não tenho dúvidas de que boa parte da responsabilidade por eu ter passado no vestibular foi o colégio, mas que ele também limitava muito as minhas interações com o mundo exterior. Lá parecia esse caminho que estava traçado parecia que estava seguindo nessa linha reta, não conseguia olhar muito para o lado e pensar em outras possibilidades. Aí eu fiz administração, passei no vestibular, fui fazer administração na GV. Boa aluna? Boa aluna? Acho que sim, posso dizer que sim. Para ficar no Bandeirantes até o fim tem que ser, né? Você não tem como ficar lá sem... Acho que tem que, né? E aí comecei a fazer administração. Acho que todo mundo que começa administração faz administração porque não sabe muito bem onde quer ir, onde quer chegar. É sério? Você sentiu isso? Eu sinto. É porque parece que traz um leque amplo de possibilidades, né? Quando você faz administração. Fala, ok, administração, eu vou ter capacidades macro de gerenciamento, vou poder pegar um pouco das habilidades que mais me interessam. Isso pode estar em lidar com recursos humanos, ou se eu gosto de números, eu posso ir para o mundo das finanças e das planilhas. Marketing, então tem um leque amplo. E durante a universidade eu comecei a perceber que as coisas que mais me interessavam eram as extracurriculares. Então, eu tô aqui, provavelmente. Eu tô aqui fazendo esse currículo todo, mas o que me animava e o que me empolgava era o projeto de alfabetização de jovens e adultos do DA. Era um programa de pesquisa paralelo que era para olhar gestão pública e visitar iniciativas de gestão pública que tinham sido bem-sucedidas em várias cidades do Brasil. Isso me fez passar um mês na Amazônia, vendo
um projeto de castanheiros que começaram a beneficiar a castanha e vender os derivados para merenda escolar. Isso tinha todo um processo de integração bem bacana, desde a produção até como isso se integrava na vida política da cidade. Então, todos esses projetos paralelos aí eram as coisas que mais me davam energia e que eu mais gostava de fazer. E eu não percebia muito bem, para mim, ok, eu tô seguindo o curso que eu tenho que seguir para pegar meu diploma e, enquanto isso, eu tô achando atividades que me estimulam. Só que em algum momento a ficha caiu e eu comecei a pensar, tá, eu vou pegar meu diploma para trabalhar numa empresa e, em paralelo, fazer atividades que me estimulam. Talvez eu consiga juntar essas duas coisas aí. Bom, nesse meio do caminho também, na minha indecisão, eu já tinha prestado outro vestibular, já estava fazendo comunicação na USP à noite, também sem saber muito porquê. E um tema que sempre me instigava era consumo. Mas de uma forma sociológica, entendeu? O papel que ele tinha na nossa vida urbana, ocidental e tal. E o papel psicológico disso também, como as pessoas formavam identidade a partir do consumo. Era um assunto que eu pesquisava e gostava por curiosidade. E começou a aparecer muito na faculdade de publicidade e mesmo na de administração, pela trilha que eu estava seguindo. Em paralelo, eu fazia estágio em grandes empresas. Depois, quando a ficha caiu, eu falei, tá, vou buscar outras alternativas aí de vida profissional. Trabalhei um tempo no terceiro setor. Conheci o conceito de negócios sociais. Vou roubar sua água aqui. Pode roubar. Espírito colaborativo aqui, total, não tem nada de ninguém. A água da Camila aqui. E nesse meio do caminho, eu encontrei o tema da sustentabilidade, que era uma coisa que muito se falava, que estava surgindo assim no ambiente corporativo e começou a virar um tema mais mainstream. E eu achei que fazia muito sentido, que era uma forma de juntar o que eu entendia, o que me era prazeroso quando eu enxergava impacto ambiental, social nas coisas que eu fazia, com uma carreira. E aí comecei a me interessar mais pelo tema e aí eu comecei a trabalhar no Centro de Estudos em Sustentabilidade da GV7. Sustentabilidade te pega por algum dos três pilares mais do que por outros? Social, ambiental, econômico? Eu acho que o social. Mas eu acho que as coisas estão muito interligadas, nem dá para dizer que são... Acho que hoje eu nem entendo mais como três pilares que sustentam alguma coisa. Eu acho que elas são autocontidas, né? O ambiental é o pano de fundo para onde tudo acontece. E aí tem a rede de relações humanas, que é o social. E dentro da rede de relações humanas, a gente cria relações econômicas. A economia é uma ciência humana, então né, não tá distinto nem separado. E aí, dentro de sustentabilidade, eu comecei a estudar o tema consumo sustentável. Porque eu já tinha esse interesse por consumo aí. E eu, enquanto fazia a faculdade de publicidade à noite, eu me sentia como imersa no campo inimigo, assim. Eu estou vendo o que as empresas estão fazendo para estimular mais e mais consumo. E aí eu vou pegar todo esse know-how aí para trabalhar no oposto, né? Em como fazer as pessoas refletirem criticamente sobre o consumo. E aí foi um pouco o caminho que eu segui. Dentro do GV7 eu trabalhava com alguns outros projetos, mas em geral com consumo consciente. E meu interesse foi evoluindo na área. Só que ainda assim tinha uma insatisfação minha. A gente trabalhava muito com grandes empresas e governos para pensar em melhores práticas. E no meu caso, como trabalhava com consumo consciente, melhores práticas de consumo. E daí a gente trabalhava com compras públicas e tinha um catálogo sustentável, que a ideia era trazer alternativas de produtos e serviços menos impactantes em alguns critérios sociais e ambientais. E foi nessa época, se eu puder me delongar um pouquinho mais na minha história... Faça isso, eu tenho uma hora inteira aqui comigo. Foi nessa época que eu trabalhava com catálogo, eu estava sempre mapeando quais eram os impactos ambientais e sociais de determinadas categorias de produtos, quais eram os produtos melhores, os piores. Essa foi uma época, para mim, eu fiquei ultra radical. Minha vida ficou muito difícil, porque eu falava, gente, eu tenho que walk the talk. Se eu estou aqui pesquisando esse negócio todos os dias, todas as minhas escolhas de consumo têm que ser muito certas e muito conscientes. E aí,
Cara, uma viagem Duro, ao né? supermercado era infernal. Eu imagino. Porque qualquer coisa que a gente vai consumir tem um impacto. Você se questionava. E cada uma tem um impacto de repente, se vê em escolhas do tipo, tá, ok, isso aqui é uma melhor alternativa com relação ao uso de água, mas é uma pior alternativa com relação a impactos em mudanças climáticas. E aí, o que eu faço? Tem um peso de valor nisso aí, né? Uau. É bem maluco se você for chegar num nível, assim, de detalhamento das coisas. E foi na mesma época que eu larguei meu carro, que eu virei vegetariana. Você parou de andar de carro, Pois anda é. de transporte público a pé, Transporte público parou a de comer pé. carne, a gente foi almoçar agora, ela comeu uma saladinha comportada com berinjela. E, por um lado, essas coisas todas tiveram um impacto positivo na minha vida. E depois eu comecei a perceber exatamente o porquê. Mas ficou muito difícil habitar a minha pele, porque eu tinha essa busca por coerência. Se eu que tinha acesso a todas as informações possíveis do que eram os melhores produtos a ser consumidos, eu tinha que fazer isso certo. Só que não era... isso não me trazia... Eu acho que, no fim das contas, qualquer atividade que é realmente sustentável, ela traz um impacto em bem-estar individual, inclusive. Minha vida não passou a ser melhor por causa disso. Eu acho que consumindo muito, minha vida também não seria melhor. E me obcecando muito com relação às coisas que eu consumo, minha vida não seria melhor. Sabe que a última pessoa que radicalizou desse jeito, eu entrevistei aqui, perdeu a memória há 11 anos, né? Não quero brincar com o caso da Sabrina, né? De jeito nenhum. Mas, de fato, ela faz esse testemunho, né? Do tanto que ela se dedicou a causas grandes e quase impossíveis, né? O quanto isso exerceu de pressão poderosa em cima dela e o quanto ela acha que isso a prejudicou nessa história, né? Que é insano, né? É insano. Mas, ao mesmo tempo, eu não achava que eu podia falar isso para as outras pessoas. Se a gente dizia que a saída era por escolhas mais conscientes de consumo, que o consumidor tinha um poder de pressão sobre a atividade das empresas e dos governos. Então, eu falava, tá, eu estou fazendo esse discurso para os outros e quanto disso eu estou assumindo na minha vida? Mas eu comecei a perceber que o caminho era um pouco errado porque a gente tratava do tema de um jeito muito restrito. É um pouco do que eu falo no vídeo, que eu achava que a solução não podia estar em culpabilizar o indivíduo. E nem falar que a solução dos problemas do mundo estão nas suas escolhas, primeiro, individuais, e segunda, de consumo. Esse problema está aí, talvez a gente tenha que pensar a solução com a partir de outro paradigma, né? Porque a gente não sai do paradigma atual econômico quando a gente fala de consumo consciente. É basicamente só pressionar os atores econômicos para, né, se adequarem nas suas ações com relação aos impactos que eles têm com o mundo do entorno, seja ambiente ou sociedade. E por esse prisma, as empresas são vilões nessa história, né? Ou não? Se você levar em consideração esse prisma, ou não? Porque você também entende todo mundo como agente separado, né? Como o consumidor é uma entidade, a empresa é uma entidade, o governo é uma entidade, quando no fundo são todos pessoas, composto de pessoas, são todas organizações sociais, intrinsecamente sociais, que funcionam sob regras que a gente mesmo cria e recria sempre. Essa entidade empresa mesmo não existe. Não existe, somos nós, né? Exato. E mesmo assim, o consumidor, a gente fala como se falando de um terceiro, né? Somos todos, mas todos consumimos, mas ao mesmo tempo a gente não se identifica por só esse lado de consumir alguma coisa no mundo. A gente tem tanto outros. Nosso impacto passa por tantas outras coisas, como a gente age como cidadão, como pai, mãe, irmã. Agora, na verdade, né, Camila, não dá para fugir dessa discussão, né? Eu aproveito pegando... A Natura nos apoia aqui nessa série com o programa dela Jovens Talentos. Eu pego um produto recente da Natura, essa linha Soul que a Natura lançou, que tem todo um conceito... São cosméticos, produtos de beleza, mas que tem todo um conceito de consciência, né? De consumo consciente, na verdade, desde a embalagem até uma série de outros fatores. Tá bom, continua estimulando um consumo, mas levanta a discussão, né? Claro. Do quanto será que eu preciso daquilo versus, enfim. De fato, é um ato de coragem, né? Que acho que todo mundo vai ter que ter, né? Que é levantar essa discussão, né? Sem uma paranoica muito grande, mas... Tem empresas que estão sendo até muito mais ousadas no sentido de falar um pouco disso. O quanto você efetivamente precisa consumir, não consuma mais o meu produto.
E não que eu acho que isso tem um super valor, mas colocar nisso todo esse peso de que a mudança que a gente quer para que as pessoas tenham mais bem-estar e vivam em mais harmonia com o ambiente natural, não tá por aí. Não dá, Né? Eu posso consumir um produto bacana da Natura, mas não é essa minha única atitude que vai salvar o mundo. Eu comecei até a ler estudos de comportamento de autoindulgência, que falavam que essas pessoas que são verdes ou ecochatas se davam outros prazeres, assim, porque, ok, eu comi a banana orgânica, então eu posso viajar para o Nepal. E aí... Mas, sabe, não tem... E aí as pessoas começavam a criticar atitudes de cada indivíduo nesse sentido. Poxa, mas um voo de avião tem um impacto X e o quanto você consome em comida tem impacto Y. Vira uma maluquice, assim. Não tem conta nem algoritmo no mundo que consiga resolver todas essas equações aí. Agora, onde é que entra o consumo colaborativo aí, esse conceito? Pois é. Aí, em todos esses meus questionamentos, eu falava, ok, a gente tem que pensar um novo paradigma econômico. Não tem muito a ver... A gente tem que sair um pouco desses modelos que a gente enxerga hoje. E aí eu falei, acho que fiz o que eu conhecia, na época era o que eu achava que eu podia fazer para parar um pouco e pensar, era estudar. Então, vou fazer um mestrado. Estudar mais sobre o assunto para ver o que aparece aí, se eu consigo ter novos estímulos, né, novas teorias e achar uma solução para o mundo. E aí foi aí que eu fui fazer meu mestrado, que era dentro de um departamento de economia e planejamento, mas a trilha do mestrado era meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E o mestrado foi uma experiência super bacana, mas durante o mestrado... Na GV? Foi? Não, foi na University College London, foi em Londres. Fora. Foi fora. E aí, durante o mestrado, eu comecei a conhecer o conceito de colaboração. Teve um livro que caiu na minha mão, por acaso, que é o primeiro que trata do tema assim, fala de collaborative consumption, como um agregador de todos esses movimentos que estão acontecendo. Mas eu comecei... O livro caiu na minha mão, mas eu já estava vivendo um pouco o mundo da colaboração, estando fora. Acho que especialmente porque eu estava me colocando numa situação diferente, eu era uma estudante, não tinha muita grana, estava vivendo numa residência estudantil. E aí você começa a encontrar alternativas para viver no seu entorno, né? E acho que esses momentos em que as pessoas têm poucos recursos, é engraçado, elas passam a colaborar mais. Mas eu comecei a conhecer iniciativas que existiam lá fora e viver isso e achar muito bacana. Por exemplo, muita coisa do que eu consegui para mobiliar o meu quarto era de outros estudantes que tinham estado lá em anos anteriores e não precisavam mais, iam voltar para os seus países de origem. E aí eles faziam um grande feirão para os estudantes que estavam chegando. Você quer? Toma, eu tenho. Desde, ferro de passar, cabide. E de conhecer cafés que tinham bibliotecas comunitárias, que você pega um livro, deixa um seu e pega um que está lá. Outro, né? E que não tem controle nenhum, estão lá disponíveis. O único critério é que você coloca um para tirar um. Tem gente que coloca 5 e tira um. E aí, todas essas coisas começaram a fazer sentido, mas eu ainda não ligava elas, assim, num construto teórico. Quando esse livro caiu na minha mão, o conceito de consumo colaborativo parecia ser um guarda-chuva para abrigar todos esses processos, que tem, sim, uma fundamentação econômica, porque quando a gente fala economia, a gente fala de recursos, né? A gente fala de bem-estar, de desenvolvimento humano e de como recursos são manejados para gerar esse bem-estar nas pessoas. E, para mim, isso fez muito sentido. E aí eu comecei a entender a colaboração e depois isso me levou para o tema das redes como um pano de fundo aí para um novo paradigma econômico. E aí hoje eu nem falo mais de consumo colaborativo, porque consumo ainda traz essa carga do individual ou de eu consumindo ou retirando, né, alguma coisa de algum lugar, porque consumo parece muito de subtração. E economia não.
Você, no vídeo que a gente passou aqui, você fala em 3... São atitudes ou movimentos, né? Que é transformar produto em serviço, né? Que é essa história da redistribuição, um pouco do que você falou aí do seu apartamento que você... Né? E você fala, acho que de estilo de vida é o terceiro... Sim. Dá para você resgatar um pouco dessa... Bom, tem essa história do entendimento de que a gente não precisa possuir nada. Tudo que a gente tem, na verdade, é para... Bom, claro, a não ser as coisas básicas de alimentação, nada a gente precisa efetivamente possuir, a gente precisa usar, basicamente, a gente precisa ter acesso. O que é insano pensar nisso na cultura que a gente criou, né? Sim. Se você pensar bem, né? Que tem construção de identidade pela posse. Por isso passa muito por fatores psicológicos também. E quando você percebe que quase tudo pode ser transformado em serviço, é uma eureka, assim. Nada eu preciso possuir. E quando a gente nota que a própria posse das coisas cria um ciclo vicioso de que para sustentar a posse de algumas coisas, eu preciso ter eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais, porque até possuir coisas traz custos, né? Claro. Você precisa de mais espaço para armazenar coisas. Se você tem um carro, tem um custo de manutenção do carro, etc. Então, isso acaba virando um ciclo vicioso, né? E aí, porque você trabalha muito, você tem menos tempo de conhecer o teu vizinho, que talvez seria um cara que te emprestaria a furadeira que você não precisa comprar. E aí, porque você não tem essa rede de apoio, você precisa ter suas coisas próprias, porque não dá para dividir com ninguém, você não tem uma rede de apoio no entorno. Então, isso gera um ciclo um pouco vicioso. Então, essa primeira história de que a gente não precisa ter nada, a gente precisa poder acessar as coisas. E estão surgindo serviços e empresas ou projetos que entenderam isso. Então, como facilitar a vida das pessoas para acessarem o que elas precisam, sem que elas precisem efetivamente comprar. O que acaba sendo muito mais eficiente, porque as coisas que a gente tem, boa parte do tempo, não estão sendo usadas, né? E é engraçado, você tem alguns... Tem alguns setores da economia que funcionam bem já assim. Por exemplo, você pega o setor que a gente usa muito, esse setor de alta tecnologia, parte de vídeo, foto e tal. Os profissionais, a grande maioria, não tem equipamentos próprios, né? Eles não compram, né? Eles locam, né? Por causa dessa rotatividade técnica. E que, de alguma forma, não é serviço propriamente, mas eu estou rachando, eu estou dividindo um patrimônio com outras pessoas, né? E isso já fazia na economia tradicional, faz muito sentido para coisas que têm um valor agregado muito grande. Claro. Ok, já existe aluguel de carros, porque não dá para cada cidade que eu vou comprar um carro. Mas isso só justificava o custo de transação quando era alguma coisa de valor muito alto. Claro. Só que hoje a tecnologia diminui muito o custo de transação de qualquer coisa. Então, é muito fácil acessar qualquer serviço ou conseguir colar a pessoa que precisa de uma coisa. Acho que é o seu celular aí. É o meu celular? A Siri está falando com você. É que eu apertei sozinho aqui. Tem um celular falando comigo aqui. É um serviço, né? A tecnologia está a nosso serviço. Vamos lá. E eu acho que o papel das tecnologias de comunicação está aí, né? Em diminuir esses custos de transação e facilitar com que esses processos aconteçam de um jeito mais fácil. Acho que tanto na história do produto virando serviço, quanto na história de mercado redistributivo. Às vezes eu tenho uma coisa que eu não estou usando, outra pessoa precisa. Só que como eu vou achar essa outra pessoa se ela não está no meu círculo de amigos? E isso fica muito mais fácil pela tecnologia. Tem um site muito grande, chama Swap, que é bem bacana. Swap. Que eles são única e exclusivamente de CD, DVD e game. E eles fazem triangulação de wants e needs. Assim. Eu tenho um game, e aí, sei lá, o Maurício quer o meu game, mas ele não tem nada que eu quero. Só que ele tem um livro que a Ira quer, e a Ira tem um CD que eu quero. E aí ele consegue fazer essa triangulação aí, porque não precisa ser a troca 1 a 1. De repente eu te dou um negócio, você dá para outra pessoa, e essa outra pessoa dá para mim. Chama Swap mesmo, da SWAP? Só? Eu acho que é .com ou .co.uk. .com.co.uk. Vou tentar aqui, ó. Talvez. Eu tô tentando aqui, ó. Vamos ver se a gente acha. Nope.
talvez tenha mudado. Mas tá bom. O Mercado Livre entraria num desses... Eu não sei, eu tô te perguntando assim, porque... acho que essa era começou com o eBay da vida. Com o eBay, assim, né? é. eBay. E esse mercado de usados é um mercado redistributivo. Só que tem muito acontecendo para além do valor monetário das coisas. Tem mercado redistributivo para comprar e vender, Serviço mas tem mercado também. redistributivo que tem a ver com troca mesmo. Eu te dou uma coisa que você quer, você me dá uma coisa que eu quero. E às vezes a plataforma recebe só por ser intermediário dessa troca, assim, uma taxinha micro. É o caso desse swap, por exemplo. E tem mercados que você doa, você ganha créditos e Exato. depois você troca esses créditos por outra coisa. Né? Isso tem criado um paradigma diferente de que não necessariamente as transações econômicas têm que ser monetárias. E não por isso elas deixam de ser econômicas. É verdade. Porque tem muita coisa que é econômica e não é contabilizada economicamente pelos indicadores que a gente tem hoje. Por isso que você chama de economia colaborativa. Sim. Por isso você mudou o nome. Eu não, né? Eu falo sobre isso, mas não sou nenhuma especialista internacional no assunto. Não como a gente anunciou, assim? Claro que é. Fala. Bom, acho que o terceiro movimento, acho que eu cheguei no, né, falei dos você dois falou primeiros. dos dois primeiros, estilo de vida. E o terceiro, que chamam de estilo de vida, é quando, em teoria, não se enquadra em nenhuma dessas duas coisas, porque a gente não está falando de bens palpáveis, nem de serviços. A gente está falando de conexão entre pessoas, seja para trocar conhecimento, experiência, para trocar dinheiro, assim. Agora, uma coisa que existe muito é peer-to-peer lending lá fora, que é esse empréstimo de pessoa para pessoa, que eu posso pular o intermediário bancário se eu conheço quem são meus possíveis credores, assim. Vira é um processo que também tem a ver com, né, chega na moeda e tal. Mas tem time banks também, que são pessoas trocando tempo. Eu tenho, sei lá, eu sei consertar fogão e você precisa de alguém que conserte fogão, eu vou lá, conserto teu fogão, isso me concede um crédito de 1 hora. E aí eu posso usar essa 1 hora para comprar algum outro serviço. Então, são esses bancos de hora ou bancos de tempo. A Cristiane Pacheco está aqui no chat, está falando o seguinte, ó, aqui, eu acho que onde ela está, fazemos isso também de trocar o mobiliário. Praticamente não tenho coisas novas em casa. Tudo vem de doações de estudantes ou coisas de segunda mão compradas a preço baixo. Ontem eu estive na escola da minha filha, numa reunião para falar do ano que vem, e lá também tem uma feira que rola no final do ano de troca de livros também, né? Ou compra de livros, venda de livros a 10% do valor da livros usados, que foram usados pelo ano anterior. Mas é uma prática ainda muito pontual, né? A gente vê pouco isso, né? Eu acho que está se alastrando mais, mas não é muito. O que falta, será, para as pessoas? É cultura? É organização? Eu acho que ainda tem muito desse fator psicológico do consumo, né? É muito difícil quebrar esse paradigma de que eu não preciso possuir. É mais cômodo possuir, no sentido que você se sente independente e resiliente, que você não precisa de ninguém para, né, ter acesso às coisas que você... O que também é um pouco fictício, né? Porque hoje o dinheiro é uma forma de se sentir resiliente, que a partir dele você acessa o que você precisa, mas você está acessando, no fim, outras pessoas, né, que têm outros dons e podem fazer serviços ou fabricar produtos que você não consegue fazer sozinho. Então, existe essa interdependência que está regida por relações monetárias, em geral, na economia ocidental, mas não necessariamente precisam. Agora, Camila, sabe que na hora que eu olho o Brasil, daí eu queria a tua opinião sobre isso. Tem hora que eu falo, puxa vida, que a gente tem tudo aqui para, de fato, absorver esses conceitos. O brasileiro é um cara afável, é um cara conectado com relação às pessoas, né? Tem facilidade de se relacionar mais do que qualquer coisa. O clima favorece isso, tudo favorece isso. A geografia favorece isso, né? A história do Brasil favorece isso, a paz que tem aqui e tal. Bem, tem problemas sociais e tal, mas, enfim, isso não abala sismicamente esse talento do brasileiro, né?
E daí teria tudo para desenvolver vários desses vetores que você comentou aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um individualismo brutal e mais do que isso, tem um confinamento e vou mais além ainda, sem críticas à estratégia política que a gente tem, mas a gente vem dando poder de consumo para uma boa parte da população e isso vem sendo enaltecido a cada momento. Quer dizer, consuma, consuma. Preço de carro subsidiado. Como é que você vê isso? Eu acho que já acontece muito de... Talvez a gente tenha falado que não está muito alastrado essas práticas de troca de livro, etc. Mas a gente está falando muito com o olhar urbano de São Paulo, né? Acho que se a gente olha... Quanto mais a gente olha para o interior ou para comunidades, mesmo dentro de grandes centros urbanos, se for falar de favelas ou outras comunidades, em que a colaboração acontece fortemente. Assim, as pessoas estão mais conectadas, têm um senso de vizinhança. Se eu preciso de alguma coisa, eu falo com meu vizinho, o vizinho vê, olha meus filhos e tal. Então, isso acontece, só que não está no radar, porque quanto mais a gente vai se aproximando do paradigma ocidental de desenvolvimento, mais a gente vai se distanciando disso. Porque sucesso não é eu deixar meu filho na casa do meu vizinho, é eu poder contratar uma babá. É verdade. Sucesso é eu me mudar para o centro, num prédio, e não morar numa casinha... Bom, isso tem mudado, mas numa vila de casas. E acho que as pessoas que vão se distanciando mais desse paradigma, porque tem sucesso econômico, hoje estão chegando num ponto que estão tão desconectados que estão querendo voltar para trás. E aí, por isso, achando todas essas alternativas de se conectar mais com os outros e frequentar espaços. É um movimento oposto. É meio underground, assim? Ele está ainda no subsolo, você acha? Ou ele já aflorou, assim, dá para ver? Está começando a aflorar, assim, eu enxergo. E eu acho que quanto mais a gente se isola, mais a gente sente a necessidade de se conectar de outras formas. E isso tem surgido. E aí, por isso que eu acho que isso está tão forte em grandes centros urbanos como Londres. Porque boa parte das pessoas já chegaram nesse momento de sucesso econômico. E elas estão falando, puxa, eu não quero mais ir no supermercado, eu quero ir no mercado de rua conhecer o produtor. Eu não quero mais comprar um negócio, eu quero compartilhar na minha vizinhança. Porque elas já passaram por todo esse paradigma anterior, chegaram num momento em que, a gente fez alguma coisa de errado aqui, porque eu tenho tudo isso, mas o que isso significa? Eu estou virando escravo do meu trabalho para poder comprar as coisas e ter acesso às coisas que eu preciso. Então, elas estão voltando para esse movimento de reconexão do local. Você fala muito de economia local, de comunidade, vizinhança, etc. Mas é só retomando uma coisa que, em teoria, era o ponto 1, né? O ponto de partida. Então, acho que como pensar em desenvolvimento econômico que não seja a partir desse paradigma. Porque eu acho, sim, que quem não tinha acesso à linha de crédito para comprar uma geladeira deve ter. Mas se a gente continuar estimulando o consumo como sinônimo de desenvolvimento e enxergar crescimento como sinônimo de desenvolvimento, a gente vai continuar perseguindo esse paradigma. Aí, quando todo mundo chega lá, vai falar, ok, cadê qualidade de vida? Porque, no fim, o objetivo é, qualidade de vida. Eu trabalhei em indústria durante bons anos. E indústria tem uma palavra que é escala e redução de desperdício e aumento de produtividade, mas escala é uma coisa que está intrínseca hoje nos modelos econômicos, né? Principalmente das organizações e principalmente aquelas que fazem produto, mais do que qualquer coisa. Escala significa fazer mais com menos, né? Mais, melhor talvez, e com menos. Será que essa régua de mais vai ter que mudar? Porque se você vem com essa história do colaborativo, outro dia a gente deu até uma notícia aqui de que a população no Brasil começa a decrescer daqui a mais ou menos 40 anos, eu acho. A população vai chegar num ápice de 22 milhões, eu acho, de habitantes. Não vou lembrar o número agora. Nós temos hoje 220 milhões de habitantes. E aí ela começa a decrescer, né? E aí, como é que faz?
Eu acho que parte de, primeiro, a gente deixar de entender desenvolvimento como crescimento. E não que produtividade, a tecnologia que leva à produtividade seja ruim per se, porque fazer mais com menos é bom no sentido de recurso, né? A gente tem recursos escassos e limitados, mas tem uma linha até onde é necessário, efetivamente, de bens materiais. Se fala muito de steady state economics hoje, né? Que é a economia que chega num nível de desenvolvimento material e para por aí. Você não precisa mais crescer sempre, se retroalimentar a partir do crescimento material. E que, de repente, a gente começa a canalizar as atividades econômicas para a economia criativa. Em vez de pensar em desenvolvimento a partir do material, pensar no desenvolvimento a partir do cultural, do social. Então, um país pode crescer investindo em cultura, em arte, em produções que não necessariamente estão ligadas ao uso de recursos materiais. E que, efetivamente, melhoram a qualidade de vida e a conexão das pessoas. Estava recuperando aqui, enquanto a Camila está falando, estou recuperando aqui a matéria que eu comentei. Está aqui, ó, a população do Brasil atingirá o máximo de 228 milhões em 2042. E depois começa a decrescer, tem uma certa taxa de decréscimo aí. Falam muito que a gente está vivendo um bônus populacional, né? Porque hoje a gente tem mais população economicamente ativa em porcentagem do resto da população. Então, agora seria a nossa janela de oportunidade para crescer muito. Porque daqui a pouco a gente vai ter menos população economicamente ativa. Mas aí, de novo, né? A discussão a parte desse ponto aí, desse pressuposto de que a gente precisa crescer. Que a gente precisa crescer significa precisa consumir mais, precisa gerar mais riqueza, precisa... Aí a gente vai só falar de produtividade, gerar mais riqueza, né? É legal dar mais acesso a crédito e mais acesso a consumo. E... menos IPI no carro, mais carro na rua, mais rua travada, mais trânsito, mais gasto, mais poluição, mais estresse. Engraçado, né? Por todos os indicadores econômicos, mais um carro na rua é ótimo, é perfeito. Gera mais emprego, aumenta o PIB, mas ambiental e social é péssimo. Então, de que vale o econômico se não é para servir o desenvolvimento humano e o bom uso de recursos? Mas é uma conta tão fácil de fazer, né? Qualquer pessoa consegue entender esse ciclo. Porque será que a gente usa o lado burro do cérebro para viver? Acho que sim. Não sei, a gente está muito preso a verdades. A economia tem um monte de pressupostos aí que são todos mentirosos. E todo economista sabe que é mentiroso e ainda assim a gente funciona a partir daí. A gente vive a partir de aproximações. Tá. Em geral, quando você cresce, melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, vamos falar que crescimento é o fim da economia, né? Todo mundo quer crescer. Porque você parte de uma aproximação de que desenvolvimento é igual a crescimento, que é mentiroso e todo mundo sabe que é. Não necessariamente crescer vai implicar no bottom line, que é todo mundo estar melhor. É o bem-estar geral humano. Cristiane está aqui fazendo mais um comentário. Essa é a cultura que temos na Holanda, de consumo sustentável, alimentação sustentável, muitos são vegetarianos, transporte sustentável, etc. Ô, Cristiane, você está na Holanda, é isso? Você está perdido aí? O que você está fazendo aí? Põe no chat para a gente saber. Eu sei que você está em vários webcasts nossos aqui e eu acho que você já mencionou que você estava na Holanda em algum momento. Explica aí para nós. Mas é isso, é uma cultura de um país inteiro, né? Isso talvez... E talvez a Holanda tenha tido um tempo de maturação, né? Porque é mais fácil quando você percebe que o teu modelo deu errado de começar... Não sei se é exatamente o caso da Holanda, mas é o que eu percebi morando na Inglaterra. Assim, eles ainda têm um paradigma muito claro de economia tradicional, né? Vamos crescer, daí cresce o bolo, depois distribui e aí todo mundo tá bem. Não é bem assim que as coisas realmente acontecem. Ela está confirmando aqui que ela mora lá há 2 anos. Tá bem? Estamos chegando até na Holanda. Okay. É bacana ter a Cristiane com a gente aqui. Imagino que lá não seja... Eu acho que ela está trocando a novela das 8 da Holanda, sei lá, nem sei se tem novela lá, pelo webcast conosco, né? Que legal. Agora, essa equação difícil que a gente está enxergando no mundo, né? E que algumas pessoas estão mergulhando nessa história de economia colaborativa, né? Ela gera uma mega oportunidade para coisas emergentes, novas, inovações, negócios novos aparecerem, né? Como é que você vê essa oportunidade? Eu acho que sim. Tem muito... Acho que quem tem essa percepção
tem muita gente que entende colaboração como uma oportunidade, né, de mercado, mas também muita gente tem essa percepção de que o mundo está mudando e de que eu não preciso mais ser um fabricante, eu posso ser um provedor. E tem muito essa lógica do acesso, né? Acho que isso tá mudando em geral, nesses novos negócios que dão acesso. Acho que começa por aí. Tem muita coisa surgindo. E é engraçado que isso passa por vários setores, assim. Tem desde aluguel de carro, de bike, de brinquedo infantil. Eu achei isso bacana, engraçado, né? Porque brinquedo é uma coisa que troca tanto, a vida útil do brinquedo é muito curta. Por que não alugar um brinquedo? De roupa. Isso tem até mudado a percepção de luxo. Eu não preciso ter uma bolsa da Louis Vuitton. Eu posso usar ela numa festa e depois devolver. Outra pessoa usa outro dia. E até as coisas que parecem ser de vida curta, né? Como a moda que parece ser um estilo de fazer para jogar fora, pode também entrar nessa história. Tem bastante coisa surgindo, assim, esses grandes mecanismos de troca que juntam as pessoas para trocarem coisas. E aí isso desemboca no que a gente chama de crowdlearning, crowdfunding. Crowdfunding eu acho que já é um super... uma realidade evidente. É uma realidade que está aí, está muito grande, especialmente nos Estados Unidos, eu acho. Então, são modelos de financiamento, né, que, ao invés de pensar em acessar a linha de crédito de um banco, eu posso, no caso de uma empresa que fabrica um produto, por exemplo, isso tem sido muito usado para inovação. Eu posso usar meus potenciais consumidores como meus próprios financiadores. Então, você quer que esse produto exista? Então, dá um pouquinho aí para a gente fazer ele acontecer. Quase que funciona como venda antecipada. Então, a gente inverte a lógica de funcionamento até do sistema financeiro. Quando você pensa em você se vê nesse contexto, você que está nessa trajetória que você falou para nós, tem alguma coisa que você seja ultra apegada, que você tenha dificuldade em compartilhar dessa forma? Alguma coisa que eu tenha dificuldade de compartilhar? Que você, no racional, você saiba que essa seria uma coisa bacana para compartilhar, ou para trocar, mas que você tenha dificuldade? Eu acho que uma coisa que talvez seja feminina é roupa, né? Roupa é uma coisa que tem muita potencialidade de ser trocada, porque você imagina um guarda-roupa coletivo. Não, se eu conheço as mulheres, sapato seria impossível. Sapato é difícil, né? A Iracema vai até virar para cá. Sabia que a Iracema ia virar para cá. Eu sabia que ela ia querer entrar na conversa nesse momento. Ira, gostei da tua bota. Quando você cai? Olha lá. Tá vendo? Eu sabia que ela ia querer entrar na conversa. Tem que mostrar a bota. Mas imagina ter acesso a um closet infinito, assim, que tem várias pessoas compartilhando guarda-roupas. Ia ser demais, mas a gente tem um pouco esse preciosismo, né? Do que é meu. Eu quero usar a hora que eu quero. Sei lá, acordei hoje a fim de usar esse cachecol. Pô, eu quero usar esse. Você quer ter ele disponível, né? Mas um guarda-roupa coletivo é um sonho também, vamos pensar. Ninguém é páreo para os seus sapatos, Iracema. Não fala aí, quantos pares de sapatos tem no seu guarda-roupa? Não compõe o tema. Não vem ao caso. Vamos trazer a verdade para o ar aqui. Estamos falando em consumo colaborativo aqui. Eu vou dizer quantos pares de sapato eu tenho. Eu tenho 2 pares de sapato. Mais 2 tênis, mais 2 chinelos. E, para não ser mentiroso, 1 par de croque. Você é menino. A croque era desnecessária, né? O croque é um excesso, né? O croque era desnecessário. Podia ficar só no chinelo. Já entendi. E são havaianas ainda. Aos 37, tá, Camila? Tá disponível a bota aqui, ó. Aos 35, que pena. Agora tem que mostrar a bota pra turma. Levanta o pé. Não. Levanta. Desculpa, Ira, não era minha intenção. Tá de vendo? Colocar na hora que a gente vai a fundo no tema, há contradições. Né? Há contradições. É verdade. Há contradições. Quando é que... A Ira vai voltar aqui. Me dá um minuto, Ira. Deixa eu perguntar mais um negócio para Camila aqui. Quando é que você acha que a gente vai estar num estado de maturidade bacana e que esse conceito de consumo colaborativo ou economia colaborativa vai emergir? Você acha que tem chance desse negócio emergir e tomar conta das pessoas de uma forma bem ampla?
Olha, eu posso dar uma previsão otimista e uma pessimista. Eu já talvez porque eu esteja muito imersa nisso, eu vejo isso acontecendo com uma força razoável e de formas muito distintas. Cada um vai se... Uma parte da minha tese, a minha dissertação, que foi entender o que levava as pessoas a terem esse tipo de comportamento, eu percebi que as pessoas se envolviam por pontos de contato diferentes com colaboração. Uma é porque, sei lá, trocou um livro, e outra é porque colaborou com um projeto em crowdfunding. Mas esse primeiro contato e experiências positivas eram sempre retroalimentadas e faziam a pessoa adotar uma variedade maior de comportamentos. Talvez não com mais frequência, mas uma variedade maior de comportamentos. Isso era bem claro. E eu tenho percebido isso, assim. Tem surgido muita moeda social por aí, cada vez mais tem negócio que tem a ver com colaboração. Essas coisas que parecem palavras muito esquisitas, do tipo crowdfunding, estão entrando no vocabulário de mais gente. É verdade. E isso é bem positivo. Só que enquanto isso estiver coexistindo com esse modelo de sucesso, que é única e exclusivamente posse material, talvez tenha uma tensão aí entre as duas coisas. E, ok, eu colaboro no paralelo, mas eu ainda estou achando que o modelo certo, né, para mim é única e exclusivamente sucesso material. Então, acho que a gente tem esse lado um pouco paradoxal de estar vivendo as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez a gente só faça a transição real quando chegar num momento colapso, assim. Essa é a visão pessimista. Você acha que vai ser dolorido? Essa visão é dolorida, né? Colapso pode significar catástrofe ou coisa desse tipo. Um dos grandes drivers da economia colaborativa lá fora foi a crise financeira. E aí as pessoas tiveram que se virar nos 30. Ok, não tem como obter as coisas monetariamente, o que a gente faz? Pô, você tem, você me empresta, eu te empresto, eu te quebro um galho aqui, você me quebra um galho lá. E o que começa de uma forma bem utilitarista acaba se tornando algo maior, porque as pessoas, nisso as pessoas efetivamente se conectam, no sentido de conexão emocional mesmo, assim, e aí tem um senso de identidade a partir da colaboração. E aí que você começa a mudar de paradigma. Eu começo a me entender pelas pessoas com quem eu interajo, não pelas coisas que eu possuo. Quando a gente faz essa transição no psicológico aí que eu acho que a gente tem a chance de virar essa chave rapidinho. Muito legal. O Léo está aqui, o Léo Correia, ele está dizendo aqui, ó, aproveito para acrescentar que existe o Multo. O Multo é essa plataforma. Muito bacana. Multo.cc está aqui, Multo.cc, que é uma plataforma aí de compra e posse compartilhada de bens, tá aí, fala um pouco em consumo colaborativo. E tem aí, fica a dica aí que o Léo mandou para a gente, né? Muito bacana. Muito bacana mesmo. Deixa eu trazer a Ira de volta para ver se ela mostra a bota dela aqui. Vai mostrar, né, Ira? Não, você falou que você só tem 5 pares, mas você tá louco para usar minha bota. Eu tô achando. Acho que eu não tô. Não tô, não. O Thiago tá aqui. Você usaria essa bota, Thiaguinho? Você usaria essa bota aí? Não, melhor não, viu? Só depois da meia-noite eu poderia usar essa bota. Ai, ótimo, tá viu? bom. Ira, o que vem pela frente? Hoje a gente tem uma programação longa aqui, né? Tem. Na próxima webcast a gente vai falar com Caio Dib, que no Diálogo sobre Educação. Ele rodou o Brasil aí conhecendo um pouco a realidade do país e com um olhar especial para o tema educação. Então, ele vai trazer um pouco das histórias, ele conversou com gente que teve a vida transformada pela educação, é um pouco essa conversa. Às 19h, a gente tem Diálogo sobre a Notícia com a dupla Marcelo Cardoso e Delmar Franco. Marcelo e Delmar aqui de volta toda a primeira semana do mês. E na próxima semana, aqui às 15 horas, a gente tem o Reinaldo Bugarelli, vai falar de diversidade. A gente teve o Beto, né? E a gente agora vai dar continuidade a esse tema numa perspectiva mais ampla. O Reinaldo muito bom. Vamos aprofundar compartilhar um pouco. Muito bom. O papo com o Beto de Jesus foi fantástico, né? Exatamente. Quem não assistiu, assista. Tá no canal do YouTube da Educatis, youtube.educatis.com. Beleza. Bom, depois a gente fala sobre a bota, então. Obrigado, Ira. Tem até o fim do dia para ela mostrar. Tem. Eu vou trazer a bota aqui no próximo episódio. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Obrigado, Ira. Tchau.
Camila, super. Adorei de novo Obrigada. conversar com você. Né? Bom, você vai estar sempre por aqui, algo me diz. Obrigado. Valeu pelo convite. Obrigado Obrigada. mesmo, viu? Obrigado vocês que estiveram aqui, desde a Holanda como a Cristiane aqui, até o pessoal que está aqui mais perto. Obrigado vocês, a gente se vê nos próximos episódios. Um beijo para todos.